A gente falou ali das lives que eu estou fazendo segunda-feira e tal, analisando a discografia dos Beatles, né? Segunda-feira agora a gente vai falar do Rubber Soul, que Rubber é um Soul, divisor, né? Mais um divisor de água na carreira da banda e tal. E eu quero aproveitar e chamar meu parceiro Fábio Lima, que é colaborador do Pitadas do Sal, para participar aqui, ó. Grande Fábio, salve, querido, beleza? Salve, salve, galera. Tô Cadê? acompanhando aqui. Romero, prazer. Aê! Aqui, ó. Olha aí. Olha, eu tô com uma camisa que faz referência a uma música do Paul McCartney. Vai lá, Quero todo ver. mundo aí colocando. Qual que é? Escrevam aí nos comentários. Qual que é a música? Qual é a música? Quantas notas? Qual é a música? Vamos lá. Ó, eu quero. Tá fácil. Já tá aqui nos bastidores. Eu vou adicionar outro colaborador, peça importante também, assim como o Romero, Fábio, Patrick, que é meu amigo Márcio Grings também. Vou adicionar ele à festa aqui, né? Salve, Márcio, boa noite. Cara, 4 apaixonados por Paul McCartney. O Romero aqui é o convidado especial, ele que teve a ideia de fazer a live e tudo, mas eu não podia deixar de fora a opinião e o depoimento de vocês numa data como hoje, que é um dia para a gente louvar esse cara sensacional que a gente admira tanto, que é Paul McCartney. Queria que o Fábio falasse um pouquinho ali, que o Fábio também é músico, né? Queria que ele falasse um pouquinho da influência do Paul na sua arte e tudo, como é que é esse relacionamento dele ali como um admirador, e depois eu queria ouvir do Márcio também. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Legal. Bom, quando eu era criança pequena lá em Barbacena... Não, tô brincando. Mas, enfim, os Beatles foram uma coisa, assim, que eu posso dizer que foi mágico mesmo, porque cada um de vocês está numa cidade diferente, alguns, de repente, estão em capitais aí, mas, por exemplo, por uma criança no interior do estado de São Paulo, na década de 80, onde não tinha internet, não tinha celular, não tinha, enfim, outros meios de comunicação, a não ser um jornal preto e branco que não tinha circulação de segunda-feira, né? Porque não funcionava nos finais de semana. A gente só tinha TV aberta, não tinha TV a cabo, não tinha outras formas da gente se informar. Rádio, grande maioria ainda era AM, né? FM aqui só tinha 2 ou 3 estações, né? Então, assim, para de repente haver a descoberta dos Beatles, que era uma banda que já tinha terminado quase 20 anos antes, não era tão simples assim, né? Então, assim, a primeira vez que eu ouvi o nome Beatles, o nome John Lennon, o nome Paul McCartney, foi numa entrevista que o Roberto Carlos deu para o Léo Jaime, que passou na Globo em 1988, que foi a época que o Roberto regravou Imagine, né, no disco ao vivo dele, e ele cita na entrevista a história do Yesterday, a questão de compor e coisa e tal. Então, primeira vez que eu ouvi esses nomes, mas eu era muito criança, então não me falou muita coisa, né? E assim, eu não era ainda crescido, adolescente o suficiente para estar na vibe do rock nacional, do boom que teve, né? De repente, pessoal, eu tô com 41, então assim, eu era muito criança, eu curtia tipo Ultraje a rigor, a irreverência do Ultraje, mas como criança ainda pelo sentido do que era engraçado, sim, não por entender a ironia, a irreverência, a profundidade, vamos dizer. O Ultraje conversava melhor com a criançada. Assim como depois, mais para frente, o Mamonas fez, né? Lógico, eu não estou comparando o Ultraje com o Mamonas, pelo amor de Deus. Mas, enfim, então, quando um dia eu resolvo ir para uma loja, vai completar, olha só, foi 1º de julho de 1989, um sábado de manhã, eu fui para uma loja de disco, tinha pego emprestado de um vizinho meu, um disco de rock dos anos 50, que tinha Bill Haley, Little Richard, Elvis, enfim, era uma coletânea. E eu gostei tanto desse disco, fui pedir para meu pai comprar, fomos todos para a loja. Chegamos na loja, eu queria aquele disco, não tem. Poxa, fiquei tão decepcionado, a criança vai chegar em casa, o pai vai fazer churrasco, coisa e tal, não vai ter nada para ouvir naquela sonatina, naquela vitrola pequenininha, portátil, né? Na qual a mãe estava comprando disco de novela, o pai comprando o disco do trio Iraquitã, a minha irmã comprando o disco Show da Xuxa 3, e eu falei assim, não, eu não vou ler para casa sem levar nada para mim.
E aí, sabe como magicamente vem aquele vento do leste soprando assim, e vem aquela inspiração e fala assim, Beatles. E aí eu viro no dentro da loja e viro para eles e falo assim, tem algum disco dos Beatles aqui? Eu falei, todo mundo olhou para mim com uma cara, como assim? Da onde você está tirando? Não sei, veio na cabeça. E aí eu comprei uma coletânea, o 20 Greatest Hits na época, né? Que era um disco só. Sim. Era o ano da época, né? Muito vendido na época, né? Isso, enfim. E levei para casa para ouvir. Eu tive um estranhamento a primeira vez que eu ouvi, porque era uma música totalmente diferente do que tocava na rádio, na época, os anos 80, né? Então, enfim. Mas, o que aconteceu? Eu gravei em fita, e quando eu fui, no final de semana, para casa dos meus avós, primeira coisa que eu fiz, chegar pro meu avô e fazer, vô, ouve isso aqui, você conhece isso? E pôs para colocar a primeira coisa que estava tocando, She Loves You. Aí ele olhou para mim, isso são os Beatles. E eu já tive uma reação, assim, tipo de surpresa, porque, assim, eu achei que eu fosse fazer uma pegadinha com ele, que fosse uma coisa mais assim, e na hora ele já, isso são os Beatles. A mesma coisa aconteceu quando apareceu meu tio. Conhece isso aqui, tio? Claro, são os Beatles. Eu falei, epa. Então, para mim, que era criança, começar a perceber que o pessoal sabia do que se tratava de prima, foi uma coisa que eu não sabia da grandiosidade ainda, mas eu já saquei que era uma coisa forte, muito forte. Pouquíssimo tempo depois, começou a história do Paul no Brasil, 1990. Aí começou a tocar My Brave Face na rádio. Aí começou a dar um boom de Paul McCartney e de Beatles, mainstream, jornal nacional falando, né? Então foi uma coisa que não era gueto, não era underground, não era... Foi uma coisa que, de repente, eu ia para o clube jogar futebol. Aqui em Bauru tinha o Bauru Atlético Clube, que era o clube que o Pelé jogava, né? E você entrava no clube, tinha as fotos do Pelé. Então, uma criança ia chegar lá para jogar no clube do Pelé, tal, aquela coisa. E você chegava, tava tocando na rádio interna do clube, tava tocando Beatles, sabe? E a molecada já sabendo do que se trata, e cantando junto algumas coisas assim. Eu tô falando de 1990, gente. Tá? Com 10 anos de idade. Então, esse foi o impacto que me fez, por exemplo, eu era uma criança que tinha começado a fazer aula de piano aos 5 e tinha parado. Por causa dos Beatles, eu voltei a fazer aula de piano. Voltei a querer me interessar por música. Fui querer aprender a tocar violão, sabe? E aí, assim, eu não sou da geração Ed Sullivan, que viu o George tocar, ouviu os Beatles tocar e que resolveu ser músico. Mas o impacto para mim, 2 ou 3 gerações depois, foi tanta que depois eu fui querer ser músico, enfim, seguir a carreira. E deixa eu até mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó. Enquanto você procura aí, eu vou fazer a pergunta para você, depois eu vou fazer para o Márcio também. Olha que belezinha, ó. Então, esse aqui é o meu xodó, assim. É o Hofner mesmo ou uma réplica? Não, é uma réplica. Mas é lindo. Mas é igualzinho, perfeito, tá? E esse aqui é o meu xodó, então... E para você, Fábio, Paul McCartney é o artista vivo mais importante que nós temos atualmente? Eu sei que a resposta do Márcio não vai ser essa. Mas pro Fábio, pro Romero para mim e pro Fábio Não, é até bom que tenha alguém que discorde, né? Porque senão, né? A gente precisa de alguém para a gente bater depois, né? Não. É que eu conheço o Márcio o suficiente para saber da paixão dele pelo Bob Dylan, que também é um músico excelente. Não, e o Dylan é tão grande que, assim, só o Dylan para influenciar os Beatles no auge, sim, né? E ao mesmo tempo, só os Beatles para influenciar o Dylan, que também estava, né? Ali no topo. Mas, assim... O Romero estava comentando um pouco da questão do John, né? Que o John foi tirado da gente muito cedo, de forma trágica, etc. e tal. Então, assim, a minha primeira impressão que eu tive do John já era do John morto e já era do mártir. Então, isso é uma coisa que, assim, talvez quem viveu um pouco tenha uma ideia diferente, viveu os anos 60, 70, mas eu que vi um pouquinho depois. Eu já peguei a ideia do John morto, eu não vi o John vivo. Eu não tinha nenhum ano quando o John morreu.
Então, a primeira coisa que eu li sobre o John foi numa enciclopédia Delta Universal, que eu vi sobre um verbete, assim, Beatles, John Lennon, coisa e tal, e então já era uma figura de livros, já era uma figura, assim, de ver em arquivos, de comemorar 10 anos da morte dele, etc e tal, e toda aquela comoção que vinha. Então, o John já veio com algum peso de mito, que o Paul não carrega ainda, né? Mas tá quase. Eu acho que hoje sim. Eu acho que ele é um mito do mesmo peso de John Lennon vivo. Esse que é o grande lance, né? Essa que é a diferença. Então, na verdade... O gênio que venceu a vida. Só que na época, nos anos 80, como teve essa baixa, que o Romero comentou ali do Press to Play, deu aquela titubeada no Give My Regards do filme e tal, e a morte do John, então o John ficou como se fosse aquele patamar de lenda, né, de mito, porque afinal de contas tudo que ele podia fazer de merda, ele já fez e não tem como fazer mais, a obra tá pronta, tá feita, acabou, não tem mais o que acontecer, e o Paul não, o Paul ainda tinha a chance de errar, é humano, né, e de continuar errando. Então, assim, o Paul, ele foi aos pouquinhos ao longo dos anos, foi de novo galgando, subindo, ele tem feito obras, assim, fabulosas, assim, né, desde do Flowers in the Dirt, que foi, vamos dizer, a volta dele nos palcos, a volta dele como um artista relevante, né, e depois teve a antologia dos Beatles, tal. Eu acho que a antologia foi meio que um divisor de águas nessa percepção entre o John, o intelectual, o artista, tal, e o Paul só o cantor pop. Porque ali na Anthology, a gente percebeu que o Paul era tão importante quanto o John, né, vamos dizer assim, na genialidade das composições dos Beatles, e o Paul continuou em alta, de tal forma na carreira solo dele, até agora, né, como o Romero comentou lá, McCartney 2, McCartney 3, sempre pontuando, né, momentos, e que hoje sim, cara, hoje eu acho que o Paul, ele até ultrapassou, na verdade, o John, né, porque não tem mais o que o John fazer, por mais que a Yoko tente manter a memória dele viva e que apareça, vamos dizer assim, esses cancelamentos, essas bobagens, às vezes, que aparecem em relação ao John, mas o Paul, pelo menos, ele tá aí para se defender e para defender também os amigos, né, para defender a obra, ele tá segurando a tocha dos Beatles na mão. Com certeza. Eu queria, antes de eu seguir com o Romero ali, agradeço demais aqui os depoimentos, as participações de vocês, mas eu quero que vocês deem as suas dicas para a galera que está nos acompanhando, que vai ver essa live depois. Eu queria que o Fábio desse a sua dica. O que você indica, Fábio, do Paul McCartney para a galera que está nos acompanhando? Um disco, um livro, uma canção? O que você recomenda? Só um? Não, pode ser quanto você quiser. Peraí que eu vou pegar a discografia. Peraí que eu vou ali e já volto. Não, então, assim, eu acho que o Paul, ele teve a capacidade, vamos dizer assim, logo no começo da carreira solo dele, de já surpreender com o McCartney, o que a gente conhece como McCartney 1, porque, assim, até então nos Beatles, ele era conhecido como o cara da produção. Ele era conhecido como o cara da sofisticação, né, das orquestrações, até pela parceria muito próxima com o George Martin, que sabia como ninguém traduzir, né, em arranjos, em partitura, as ideias que o Paul tinha, né. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas era o George Martin que orquestrava, vírgula. A gente ouve pelos tapes até, por muitos bootlegs, por exemplo, eles ali confeccionando Penny Lane, os arranjos de Penny Lane, o Paul no piano, cantando o que ele queria ouvir dos metais e das flautas, né? Ele solfejava para esses arranjos pro George. Ele solfejava, e o George Martin ia anotando, então ele fala assim, relax, relax, you keep his eye in the clip, então ele falando o que ele queria ouvir, né? Dando dicas de instrumento, ouvir lá o trompete piccolo, alguém já viu o trompete piccolo, coisa e tal, o George Martin, eu conheço o cara que tocou, o Dave Manson, quer que eu ligue para ele? Não. Então, assim, era uma simbiose muito grande do Paul com o George Martin, né? E automaticamente a gente vê isso lá do B
do Abbey Road, que é uma sinfonia praticamente ali. Então, quando ele entra com o McCartney 1, totalmente cru, totalmente ele tocando tudo sozinho, e de uma forma muito simplória em alguns momentos, algumas músicas gravadas na casa dele, ou ele testando um gravador de 4 canais que ele comprou ali, tudo, né, ligando meio que de forma amadora, mas ele teve culhão de lançar esse material. Falando, não, sou eu, McCartney, pá, tem, sabe? Antes do John fazer isso com o Plastic Ono Band, ele foi lá e fez isso, né? Então, assim, o McCartney, ele tem essa característica na qual não dá pra gente ignorar e passar só para as obras grandiosas dele, porque é uma característica importante do Paul também, a simplicidade. Esse aí mesmo, fantástico. Fantástico. Né? A capa é genial também. Olha exato. Que fofo. Essa capa é a Mary, né? Ali é um homão da porra, né? Era o Rodrigo Wilbert da época. Paul de barba, galera, pelo amor de Deus. Paul de barba tem que parar tudo. O Ram, que veio na sequência, também é outro disco maravilhoso, porém foi muito escrachado na época pelos críticos. Os fãs até gostaram, levaram para o Romero comentou isso na live ontem da Dani, né? A galera hoje tá voltando atrás nas avaliações dos discos Exatamente. O Ram foi muito criticado, e assim, mas eu acho que na época, como o pessoal contava muitas opiniões dos ex-Beatles ainda, do George, do John, e lógico, os dois estavam super em alta, o John com Imagine, o George All Things Must Pass, enfim. E como eles estavam na época da briga ainda do fight, né, eles escrachavam o Paul, e aí vinha Rolling Stone também, acabava de dar mais uma marretada. Então, vamos dizer assim, a modinha da época era cancelar o Paul, né? Já que a gente usar esse termo. Então, assim, o Paul lança um disco fenomenal. O Ram já é uma volta às características do Paul, orquestrador, arranjador, super produtor ali, né? Ele retorna essas origens e o pessoal malha o disco. Não, o disco é fabuloso. É difícil achar uma música ruim ali no Ram, né? E depois, assim, com o Wings, é lógico, vem o Wildlife, Red Rose Speedway, mas, obviamente, o ponto alto acaba sendo o Band on the Run mesmo, o Venus and Mars, ainda ali também. Então, assim, fazer uma recomendação, eu vou falar já de cara, que nem eu comentei aqui, McCartney, Ram, Band on the Run. Posso colocar mais? Eu ia falar do Venus and Mars, mas aí vai me tirar... Por exemplo, se eu colocar aqui, tipo, né, tem o London Town, ótimo disco, Back to the Egg, que é a fase punk do Paul ali, meio que, né, flertando com o punk, flertando com um pouco antes com a disco, mas aí vem o Tug of War, que volta o Beatle Paul, né, no Tug of War, e eu sou suspeito, porque, como eu falei antes, eu sou da geração Flowers in the Dirt. Então, foi um dos primeiros discos que eu comprei da carreira solo do Paul, foi Flowers in the Dirt, junto com All the Best. E aí, daí pra frente, cara, aí é só alegria. Flaming Pie é outro disco, eu acho que é o disco mais Beatle. Flowers in the Dirt. Eu não sei se eu já contei aqui pra vocês, só vou abrir um parênteses antes do Márcio das dicas dele. Eu era garoto quando o Paul veio tocar no Brasil, né? Em 1990 eu tinha 18 anos. Na época, desempregado, era difícil eu conseguir grana para comprar o ingresso e tal. Aí, numa promoção da Rádio Cidade, eu consegui ganhar um par de ingressos, o LP Flowers in the Dirt, uma camiseta da turnê do Paul e um pôster do Flowers in the Dirt. Eu tenho mais sorte que juízo, né? Nossa senhora, eu ganhei numa promoção da Rádio Cidade, grande Rádio Cidade. Nossa, cara. Mas olha só, você sabe, eu tinha 10. Você tinha 18, eu tinha 10. Eu tinha 18. Então, assim, imagina pra mim ver pela televisão e de repente falar assim, eu queria estar lá, e não dava. Nem no Pacaembu em 93 não dava pra eu ir. Porque não, eu lembro que o show foi em abril, agora não recordo que dia. Se foi dia 15 ou 16 e meu aniversário é 17 de abril. Eu não lembro, foi muito próximo do meu aniversário. Então, assim, eu tinha que ir, era meu aniversário. Teve o lance da chuva também, né? No primeiro choveu pra cacete, eu fui no segundo, que foi o recorde de público. Fábio, muito obrigado, tamo junto, a gente se encontra, Fábio, eu me encontro com ele segunda-feira, ele, Patrick,
e Márcio a qualquer momento em edição extraordinária. Beijos, querido. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.